Amém, amém, amém. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, se assenta. Deus seja louvado. Aleluia. Muito obrigado, irmão. Aleluia. Amém. Paz, queridos. Bom dia, sejam bem-vindos. Nós louvamos a Deus mais uma vez por esse dia, por esse tempo. É uma alegria, um privilégio, né? Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Sei que para a glória de Deus esse lugar está ficando cada vez menor. Deus seja louvado por isso. Nós, para quem não sabe, nós estamos trabalhando aqui a plenos pulmões aqui do lado para ampliar a igreja, né? Os salões do lado já estão sendo abertos. Nós, em muito pouco tempo, vamos estar cultuando num espaço maior, onde nós vamos ter, para a glória do Senhor. Pode vir, querida. Pode vir. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Nós estamos trabalhando para isso, né, para que o nome do Senhor seja exaltado e nós tenhamos condições de receber cada vez mais pessoas, né, dentro da simplicidade que nós vivemos, dentro dessa visão de relacionamento, de intimidade, simplicidade de reino. Nós acreditamos em evangelho de comunhão, de vida, mas nós acreditamos num evangelho verdadeiro de transformação. E esse evangelho só é possível quando nós vivemos essa vida e essa intimidade, onde o peso espiritual não fica por conta da vida que temos com Deus, fica por conta daquilo que o diabo é e todas as coisas que ele faz. Nós precisamos ter claro nos nossos corações que tudo aquilo que nós fazemos ou vivemos, nós somos desafiados verdadeiramente. Aumenta o meu retorno no palco, por gentileza. Nós somos desafiados verdadeiramente, porque senão eu só vou me escutar na nave, aí não vai dar certo. Nós somos desafiados todos os dias a vivermos essa história e a acreditarmos que o nosso Deus é fiel. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito. Nós vamos continuar da mesma forma, de maneira simples e verdadeira, crendo num evangelho onde você pode ser um agente de transformação. Na Vinde nós temos uma visão muito clara de cuidado, onde nós pedimos, nos ajude a cuidar de alguém. Nós não queremos que você faça o nosso papel e não queremos que você deixe de viver aquilo que é necessário e aquilo que é verdadeiro diante do Senhor. A palavra do Senhor diz de maneira clara e verdadeira que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus, ele sintetiza o Evangelho e ele diz a respeito do Evangelho coisas que nós muitas vezes complicamos, mas são tão simples. E a maior delas, uma das mais profundas, é: faça para o próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você. Quando nós entendemos isso, nós deixamos de ser peso, de sermos juízes, acusadores, de sermos pessoas que, ao invés de estendermos as mãos em amor, nós muitas vezes estendemos as mãos com críticas, com palavras de peso. Mas eu quero que você entenda essa manhã que o próprio Senhor Jesus, Ele traz na sua palavra, e trazendo até mesmo aquilo que o próprio rei Davi vivia e trazia para nós nos Salmos, são coisas que são muito claras e semelhantes, e foi o que o Senhor falou comigo. E é interessante que na madrugada de sexta para sábado, o Senhor falou comigo essa palavra, e quando eu acordei muito cedo para vir acompanhar aqui do lado, o Senhor falava comigo, e eu falei: Senhor, é isso que o Senhor quer, vai ser bênção. E eu fiquei descrevendo no meu bloco de notas aquilo que Deus estava fazendo, mas a gente sempre comete o mesmo erro. A gente fala: daqui a pouco eu escrevo, daqui a pouco ficou. E eu falei: o que é que o Senhor falou comigo mesmo? Eu já nem lembrava mais. Eu falei: e agora? Bom, eu acho que não é do Senhor.
Aí eu passei o dia, e ontem, de madrugada, essa madrugada, orando, eu falava para Deus, o Senhor vai me deixar no escuro de novo até a hora de subir no altar. Porque quinta foi assim, quando eu vi a letra da música, ele falou, pronto, é isso. Eu falei, nossa, chegou bem, faltava 2 minutos para acabar, o Senhor chegou, mas glória a Deus por isso. E essa madrugada, eu falando com Deus, mas o Senhor não tinha me dito algo? O Senhor não queria que eu trouxesse algo? Por que sumiu desse jeito? Aí de manhã, depois que eu falei bastante com ele, aí essa manhã ele veio e trouxe exatamente a mesma coisa que ele tinha falado. Eu falei, nossa, por que as coisas são desse jeito? Porque é a única maneira que Deus tem de prender a nossa atenção. É a única forma. Se o Senhor nos entregar o dia de amanhã hoje, amanhã Ele não vai te ter. Se o Senhor me entregar tudo que Ele vai fazer hoje, mesmo sendo para um futuro, a gente sabendo das coisas, o ser humano tem uma dificuldade muito grande de viver com Deus todos os dias. Porque o Senhor nos ensina que diferente daquilo que o mundo mostra, a dependência de Deus não é algo pesaroso. Dependência de Deus aponta só para confiança, para amor. Você saber que você tem um pai de amor que cuida de você e que você é dependente dele, em muitos momentos, para muitas pessoas isso é ruim. Um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam no relacionamento com Deus ou na vida cristã é que Deus toma o controle nas mãos. E muitos de nós não queremos perder isso. Muitos de nós queremos saber que amanhã o dia já está programado. Tem muita gente que faz isso aqui. Eu sou uma pessoa que há 17 anos eu aprendi a viver um dia de cada vez e um dia depois do outro. Então, muitos dos que eu atendo aqui e os que não estão aqui vendo, eu sempre falo a mesma frase, nós vamos ter que viver um dia de cada vez. Mas por que isso é tão difícil? Porque nós gostaríamos de ter o controle do dia de amanhã, como se fosse hoje. Nós gostaríamos de saber que o dia de amanhã, ele está tudo bem, está tudo em ordem. Mas você não vai saber, eu não vou saber. Esse é o grande mistério e a grande aventura que nós temos diante do Senhor. Quando nós fomos chamados por Deus e escolhidos, como diz a palavra, porque Cristo nos achou, não fomos nós que achamos Deus. Eu quero que você saiba que não foi você que um dia acordou e ele resolveu e falou assim, hoje eu quero me tornar um cristão, eu quero ser crente. Humanamente falando e racionalmente falando, ninguém escolhe isso não. Por que você vai escolher algo que vai confrontar o mundo e que o mundo vai te massacrar? E que vai confrontar os seus ideais de coração e de fé? Por que nós escolheríamos entrar num barco e não remar junto com a correnteza, mas contra ela? Por que nós escolheríamos andar com alguém que quando todo mundo está vindo, ele está indo? E todo mundo está fugindo do vento e da tempestade, ele está andando junto com o vento e com a tempestade, contra ele, porque ele não tem o menor problema de dizer, te aquieta, mar, chega, você já me cansou. E por que nós escolheríamos isso? Racionalmente falando, isso seria uma loucura. Mas loucura ou não, racionalmente falando, a grande verdade que nos dias de hoje, psicologicamente, mentalmente, aqueles que estão conseguindo viver, não sobreviver, porque sobreviver todo mundo sobrevive, enquanto está respirando está todo mundo sobrevivendo, mas viver é algo totalmente diferente. Sobreviver é você acordar porque respirou, é você não ter escolha, porque enquanto seu coração está batendo, você está respirando, você levantou e abriu o olho. Aí você enfrenta o dia a dia do mesmo jeito. Mais um dia de trabalho, mais um dia cansativo, mais um dia de filhos, mais um dia de casamento, mais um dia de problemas, mais um dia de família, mais um dia com as mesmas coisas. Só que quando você entende que essa escolha e esse propósito de Deus nas nossas vidas é totalmente diferente, nós entendemos que o grande papel de Deus nas nossas vidas é ser esse, não só aquele que está no comando, no controle, que administra, que nos traz o amor que nós precisamos, mas nos ajuda a entender que nós não vamos conseguir administrar e resolver as situações que nós temos aqui. Vai ser impossível. Se você quiser todos os dias da sua vida ter o controle na sua mente e você manter a sua cabeça equilibrada, simplesmente, racionalmente falando, eu vou dizer para você, sinto muito,
É só uma questão de tempo para você entrar em parafuso. Porque as coisas aí fora, elas não têm nexo. Elas não têm padrão nem parâmetro. O errado virou certo. A bagunça ficou legal. A falta de amor, de compromisso, de caráter, faz parte da cultura. E hoje, infelizmente, da sociedade. Nós vivíamos há muitos anos atrás num país onde nós nos orgulhávamos de dizer que o Brasil era dos espertos. Hoje, nós colhemos. Porque toda semente lançada vai dar o seu fruto. Só que a gente nunca vai escolher a estação que ela vai dar o fruto. É ela que vai escolher quando ela vai dar fruto. E o diabo semeia todos os dias nas nossas mentes essas coisas. Porque é legal. Porque chega a ser engraçado. E o Brasil, falando como povo e nação, o Brasil é uma vergonha. Porque ele ri de si mesmo. Porque ele menospreza a si mesmo e dá risada. Onde nós tínhamos que ser gratos. Porque o que nós temos nessa nação, nós vamos ser cobrados. Sem terremoto, sem ciclone, sem furacão, sem as grandes catástrofes, que se os outros povos não se adaptassem, se organizassem, levaria milhões todos os anos. Não seria todos os séculos, anos. E o que nós precisamos entender é que o que Deus nos deu é um celeiro. E não deu um celeiro só de qualidades de geográficas, climáticas. Não, Deus deu um celeiro pela nossa nação, pelo nosso povo, por ser uma nação que tem ainda a liberdade de falar do amor de Deus. Ainda a liberdade de falar do amor de Deus. Apesar de toda a perseguição velada que nós temos. Apesar de toda a malignidade que nos cerca. Mas ainda nós temos. O que nós precisamos entender é o que nós estamos fazendo com tudo isso. Porque o que o diabo deseja no coração de um homem, na mente dele, é anestesiá-lo, para que ele continue vivendo do jeito que ele está. Quem nos desperta do sono, a palavra de Deus é Cristo, porque a palavra diz que Cristo nos despertará. Que nós precisamos acordar, que nós precisamos entender aonde nós queremos chegar, e mais do que isso, o que é que nós queremos fazer com tudo isso que nós temos recebido da parte de Deus. Porque você precisa entender poder, autoridade, graça, misericórdia, tudo isso que o Senhor tem derramado, só de falarmos da graça já seria o suficiente. É para que nós tivéssemos condições de viver coisas muito maiores. Mas o grande problema é que nós queremos muitas vezes viver aqui. Não adianta, enquanto você lutar emocionalmente com aquilo que é espiritual, o diabo vai jogar você de um lado para o outro. Vai bater, 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 bater até você cansar. Porque não é emocional. Eu não vou convencer Satanás que emocionalmente eu sou equilibrado. Ele não está nem para isso. Eu preciso resistir. E resistência é espiritual, não é emocional. Eu não vou convencer ele de que eu sei o que eu quero, o que eu tenho para a minha vida, o que eu quero para a minha vida é bom. Eu não vou, ele não está nem aí. Ele não quer saber o que você pensa da sua vida. Ele quer saber o que ele pensa ao seu respeito. Porque o próprio Deus diz na sua palavra que ele sabe o que pensa ao nosso respeito. Só que a diferença é que Deus fala o quê no livro de Jeremias? Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Nós precisamos entender. E quando o Senhor falou comigo essa noite, o Senhor falava, e na outra madrugada, o Senhor falava exatamente isso. Quando Davi diz, e faz a declaração no livro de Salmos, dizendo, por que estás abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Nós precisamos entender que isso parece ser o diálogo de uma pessoa com problemas, com certeza, psicológicos. Só que o que você não consegue entender é que tudo aponta para isso. Como é que nós tentamos aquietar as nossas mentes diante de ansiedade, diante de todas as coisas? Muitas vezes, falando e repetindo. Muitas vezes, fazendo declarações e tentando olhar um cenário e tentando na nossa mente construir um enredo para que não seja aquilo que nós estamos sentindo. Muitas vezes nós pegamos o que nós estamos vivendo
E as experiências que nós estamos vivendo, e quando recebemos ajuda, e eu louvo a Deus pela ajuda, quando a ajuda é de Deus. E por que de Deus? Porque nós temos homens e mulheres que são profissionais, que têm dons e talentos que foram dados pelo próprio Deus. E não simplesmente dizem para você, deixa eu contar, deixa a vida te levar, fique em paz. Nossa, quer saber? Sai disso, você não precisa viver isso. Deixa eu falar uma coisa para você, quando você diz para sua mente o que ela precisa fazer, você precisa tomar cuidado para você não estar fazendo parceria com Satanás, porque o diabo sabe onde ele quer chegar. E ele vai dar aquilo que aparentemente é mais fácil. Aparentemente traz menos problema. E por que com Deus as coisas não funcionam assim? Porque Deus fala a respeito de restauração, de restituição, de cura, de libertação. E sabe quem é curado? Nós. Sabe quem é liberto? Nós. Sabe quem é transformado? Nós. Sabe quem é que muda quando a ansiedade entende que o lugar dela não é na vida do cristão? Nós. E essa mudança é de dentro para fora. E a mudança que é de dentro para fora, ela vai curar a alma. E se curar a tua alma, ela vai curar tudo que está em você. Se ela curar a alma, ela vai curar as suas emoções. Se ela curar a sua alma, ela vai curar os teus pensamentos. Se ela curar a alma, ela vai mostrar para você que você pode se aquietar. Porque o próprio Davi, sem entendimento de absolutamente nada. E vamos falar o português, claro, o entendimento que Davi tinha era um coração sincero. Porque ele diz, um coração contrito e um espírito quebrantado, tu não desprezarás. Davi nunca disse para Deus, a minha inteligência o Senhor nunca vai desprezar. Porque não foi ele que pediu para ser rei, foi Deus que escolheu ele. Se Davi pudesse ter saído fora, ele tinha saído na hora. Por quê? Porque o próprio rei de Israel, um cara que havia se perdido, que tinha beleza, aparência, postura, cara de rei, jeito de rei, roupa de rei, mas era um sem vergonha que era Saul. Se Davi pudesse, Davi tinha deixado, porque todas as vezes que Saul tentava matar Davi não se aproveitava. E Davi dizia, eu não posso encostar, ele foi ungido, eu não posso chegar perto. Então quem foi escolhido foi Davi. Não foi Davi que chegou para Deus e falou assim, olha, o Senhor está me enxergando, se o Senhor me ama mesmo, o Senhor me tira de trás das malhadas. Não somos nós que fazemos essa oração, é Deus que nos enxerga. E sabe por que Ele enxerga? Pela motivação sincera de coração. Deus olha e fala assim, olha, eu estou vendo você, do jeito que você está vivendo, mas eu estou vendo seu coração. Eu estou vendo que no seu coração há verdade e sinceridade. Sabe, eu posso fazer de você muito mais do que você imagina. Mas para eu transformar você, eu vou ter que mexer um pouco na sua vida. Eu vou ter que mexer um pouco em algumas coisas. E a primeira que eu vou mexer vão ser as suas convicções. Quando Deus mexe nas convicções, Ele mexe na sua cabeça. Porque convicções são coisas que nós recebemos culturalmente, heranças familiares que você quer ter, ou mesmo que você não queira, você carrega de geração em geração, e eu carrego. E quando nós somos desafiados a isso, nós começamos a ter dentro de nós essas lutas e esses conflitos. A palavra de Deus diz que o espírito milita contra a carne e vice-versa. Os dois nunca vão se dar bem. O dia que você tiver com o teu espírito bem, porque a tua carne está bem, eu vou dizer para você, você está andando num lugar que chama em cima do muro. E esse não provém de Deus. Porque é impossível você dizer, minha carne está numa boa, ela está recebendo tudo que ela gosta, mas Deus também está feliz comigo, porque eu estou dando tudo que Ele gosta. Deixa eu dizer um negócio para você, o último que viveu essa história, chamava Judas. E até a Santa Ceia, ele serviu os dois lados. E sabe o que ele fez? Um favor para os religiosos, e achou que ele estava fazendo um favor para Jesus, porque se desse um chacoalhão em Jesus pararia de ser tão manso como ele era. E talvez ele despertasse, para não gostar tanto de pobre, de prostituta, como ele realmente amava. Só que deixa eu te falar um negócio. O que nós precisamos ter nos nossos corações, é que se eu quiser doutrinar a minha mente, eu já dancei, eu perdi para Satanás. Porque quem joga dardo inflamado é o diabo. E sabe como é que ele joga um dardo inflamado? De acordo com a sua e a minha vontade. Ele não erra. O diabo não joga algo na minha vida que não me agrada. Ele joga algo que primeiro vai despertar a minha atenção. Depois, ele passa para o segundo passo. O que nós precisamos ter claro nos nossos corações, e é isso que eu quero que você tenha,
É que Davi, quando ele diz, por que estás abatida, minha alma? A única coisa que Davi sabia dizer, porque ele cantava com a alma, ele salmodiava. Todos aqueles salmos que você diz, quando a pessoa diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Davi cantava e salmodiava com a alma, não era com a cabeça. Então, a alma dele gritava pela essa presença, ainda que fosse por frustração, ainda que fosse por medo, ainda que fosse porque a família de Davi era desestruturada, o pai de Davi o preteria, ele estava ali jogado atrás das malhadas, um menino, os outros eram muito, muito evidenciados, ainda que fosse por essa motivação, Davi chegou no lugar certo. E Deus, ouvindo tudo que Davi falava e dizia, Deus olhou e disse, achei meu servo, um homem segundo o meu coração, achei a Davi meu servo. Então nós precisamos entender, é que quando nós nos posicionamos espiritualmente, não para doutrinar as nossas mentes, mas para mudar os nossos corações, Deus, pela sua infinita misericórdia, faz a diferença. Então, se Davi dizia, e eu quero ler esse versículo, para você não achar que eu estou tirando da minha cabeça, abra no Salmo de número 42, põe lá no verso 5. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O que era a presença de Deus para eles? Estar no lugar onde a presença de Deus se manifestava através da arca e da presença dele. O que é a presença de Deus para nós? A presença de Deus está dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Não é mais um lugar, é o seu coração. Não é mais o Santo dos Santos, o lugar que tem o véu, o lugar que tem a separação, que só um tem acesso. Todos haviam pecado e destituídos da glória de Deus estavam, até que Deus, por amor, envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqueles que o receberam são chamados filhos de Deus. E você passa a ter livre acesso ao Santo dos Santos, ao lugar da presença do Pai. E como eu faço isso? Porque o Espírito de Deus, quando Cristo foi e disse, eu enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, só vocês, ele passa a habitar dentro de nós. E quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, eu preciso entender que já não vai mais ser como era antigamente. Eu não vou doutrinar a minha mente, porque o Espírito Santo não vai doutrinar a minha mente. Ele vai dizer para a minha mente qual é o lugar dela. Ele vai mostrar, através do amor de Deus e da sua graça e da sua presença, que eu preciso crer em Deus acima de todas as coisas e em primeiro lugar. E quando eu faço isso, eu vou poder dizer o que Davi nunca teve de experiência como nós temos, real e verdadeira, para dizer, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E sabe o que é o mais lindo de tudo? O que Davi falava do futuro, é o que nós temos no futuro. Talvez você não saiba, mas o teu relacionamento com Deus aponta passado, presente e futuro. E o Senhor responde todas as nossas perguntas a respeito de passado, presente e futuro. Não se iluda, porque quando você fala com Deus a respeito do seu passado, você não fala com Deus a respeito do quanto você foi bom, o quanto as pessoas que andaram com você foram boas, o quanto seu passado era maravilhoso. Sabe o que você fala com Deus? Por que eu vivo isso? Por que eu passei por aquilo? Por que eu tive que enfrentar isso? Talvez eu não tenha tido sorte, eu tenha sido criado nesse contexto. E já que eu fui criado naquele contexto, por que o Senhor permitiu mesmo que eu fosse criado e vivesse numa família desestruturada, com falta de amor e com outras coisas que são terríveis? Mas a palavra de Deus aponta para o passado. Em Isaías 43, a palavra de Deus diz no verso 25, que o Senhor diz assim, eu mesmo apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Então o Senhor trata do nosso passado de uma forma simples e verdadeira. Mas olha o que ele diz, eu mesmo apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro mais. Aonde está o racional nessa frase? Não existe.
Aonde está o mental nessa frase? Não existe. Aonde está o espiritual? Em tudo, porque tudo que sai da boca de Deus é espírito. Nós precisamos entender isso. Então, quando Deus diz, por amor de mim, Ele está dizendo, por amor à minha criação, ao que eu sou. Não é somente por amor de vocês, mas eu velo pela minha palavra, para que vocês vivam essa verdade. A palavra de Deus, ela continua dizendo, e ela fala a respeito também do nosso presente. Põe aí para eles acompanharem. Vai lá em Isaías capítulo 1, verso 19. E tudo isso em cima daquilo que Davi dizia. Porque lá na frente, eu vou levar você a entender, de maneira rápida e simples, que Jesus fez a mesma coisa. Dizendo e desconstruindo aquilo que o mundo constrói. Se você não se preocupar com o amanhã, é porque você é irresponsável. Se você não se preocupar com o amanhã, você é louco. Se você não correr atrás do seu, não corre para você ver onde você vai chegar. Já escutou essa frase na sua vida? Interessante. Eu já escutei 1 milhão de vezes. Você que fica aí esperando Deus para você ver o que vai acontecer. Fazendo 17 anos que eu espero. Estou para ver o que a pessoa diz que vai acontecer. Mas ela não está mais perto para escutar os 17 anos o que Deus fez. São escolhas. Olha o que ele diz. Se quiseres e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se você quiser, é hoje. Se você ouvir, é hoje. E se você quiser e ouvir hoje, você vai comer hoje o bem dessa terra. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Nós muitas vezes achamos que o bem desta terra, ele é simplesmente representado por frutos financeiros. Infelizmente, o ser humano ele foi doutrinado, principalmente no mundo que nós vivemos, achar que resultado de Deus está ligado a dinheiro. Resultado de Deus está ligado a finanças. Posso garantir para vocês que se Deus não te der paz, o dinheiro vai fazer com que o caminho mais perto para a sua morte chegue. Se Deus não tiver graça e colocar essa graça sobre a sua vida e a minha vida, o dinheiro não vai nos servir, você vai servir ao dinheiro. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que serviram o dinheiro a vida inteira e morreram sem nunca ter uma vida de verdade. E aí você fala, o que eles deixaram? Dinheiro. Nossa, mas então a vida deles foi proveitosa. Pergunta para quem ficou com o dinheiro, que proveito eles deram com o dinheiro que ficou. Como se fosse uma palha na frente do moinho. Faz assim, ó, desaparece. Por quê? Porque tudo que a pessoa queria era amor, companheirismo e presença. E nunca foi dado. O Senhor Jesus diz, se você quiser me ouvir e me obedecer, você vai comer o bem desta terra. Sabe o que é o bem desta terra? A palavra que ele disse, eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. O amor ao dinheiro, diz a palavra de Deus, que é a raiz de todos os males. Sabe o que é o amor ao dinheiro? Tudo aquilo que você não é capaz de viver ou fazer sem que você se preocupe com ele. Todas as vezes que você se preocupa, não se você vai ter sustento, se você vai pagar as contas, mas todas as vezes que você se preocupa mais com ele do que com você ou com as pessoas, alguma coisa está de errada na vida do cristão. Porque a palavra de Deus é muito clara. O amor de Deus foi entregue naquela cruz por um preço que foi pago. Foi sangue. E esse mesmo diz, vinde, comprai e comei, sem dinheiro. Vinde, comprai. Por que é que o Senhor diz isso na sua palavra? Porque só tem uma coisa que muda a história de um ser humano, é transformação, é amor verdadeiro. E esse amor nós só vamos viver se nós recebermos. Para receber nós precisamos nos abrir. Para nos abrirmos nós precisamos entregar o nosso coração. E entregando o nosso coração nós entendemos o que está escrito aqui. Eu quero viver a vida em abundância que Cristo prometeu. Mas espera aí, aqui ele não disse que a gente passaria por lutas, por adversidades. Sim, mas ele também disse, não vos preocupeis porque eu venci o mundo. Se eu creio numa palavra, não separa a vírgula. Se eu creio numa palavra, não separa do contexto. Se eu creio que ele diz que no mundo eu teria aflições, eu não posso ter espírito de autocomiseração e dizer, ó céus, ó vida, ó azar, é assim, é por isso, é por aquilo, é por aquele outro. Eu estou te falando, se o teu passado é o teu problema, ele diz, eu não me lembro mais. E o teu futuro?
depende disso. Porque o teu futuro depende do dia de hoje. Nós nos preocupamos. Davi diz uma palavra a respeito do futuro, naquele mesmo texto. Aleluia. Ele diz, espera, porque estás abatida. Espera em Deus, e eu ainda o louvarei. Sabe o que ele está dizendo? Ele está apontando para o futuro. Não importa o que você está vivendo hoje. Você crê que Deus pode mudar a sua história? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Então levanta a sua mão se você crê. Oi, não importa o que você está vivendo hoje. Não importa. Você não está falando com um Deus que faz acepção, mas um Deus que enxerga corações. Agora, se na sua cabeça você não conseguiu crer, sabe o que você faz? Nada. Porque você primeiro quer doutrinar a sua mente. Senhor, eu vou crer. Senhor, é o poder do pensamento positivo. Um dia a gente vai encontrar com quem inventou isso. Senhor, eu vou crer. Senhor, eu vou crer. Senhor, olha, eu quero, porque o universo, porque eu sei que ele está conspirando. Deixa eu falar, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quem é o universo que está conspirando e cooperando? Se Deus disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há o que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Quem é? São os astros. Que astros? Ele chama cada um pelo nome. Ah, são as conjunções. Não são não. Deus aquieta o vento e a tempestade. Interessante. Se Deus precisasse que uma conjunção, seja astrológica, seja o que fosse, cooperasse para o seu bem, Ele não andaria sobre as águas. Ele esperaria a tempestade parar. E ele iria no barquinho, só de leve. Engraçado, ele vem na hora mais escura da noite, que é na quarta vigília, entre 4 e 6 da manhã, em cima do mar, durante o vento e a tempestade. Posso te falar, Deus não precisa do cenário. Em nome de Jesus, celular, pare de pular. Nós precisamos entender isso. Deus não viria. E a palavra diz que Jesus vem andando sobre as águas, e não é o lindo andar sobre as águas, é andar durante a noite, no vento e na tempestade. Porque se nós pudéssemos andar sobre as águas, nós faríamos como Pedro. Eu só vou andar quando tiver sol. Porque o vento e a tempestade atrapalham. Desculpa, atrapalha andando no seco, no chão, na terra, atrapalha em qualquer lugar. Mas o Senhor te chamou para você continuar andando. Porque Ele disse, se quiseres me ouvires e obedeceres, você vai comer o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é hoje, é a vida em abundância que Ele tem. Você está passando por luta, está passando por adversidade, vamos vencer um dia de cada vez. E não vai ser pelo poder da sua mente, vai ser pela sua fé. A fé luta contra a esperança. Na minha mente eu tenho esperança que um dia alguém vai bater na porta, eu tenho esperança que um dia alguém vai voltar, eu tenho esperança que um dia alguém vai me dar alguma coisa, eu tenho esperança que um dia eu vou receber aquilo que eu estou esperando, um dia eu vou ser reconhecido no trabalho, eu tenho esperança que meu relacionamento vai dar certo. Tudo isso é esperança mental. Eu tenho convicção de que ainda que o homem não queira, o meu Deus tem o sim e o amém na palma das suas mãos. E se Ele disse, agindo eu, quem impedirá? É nisso que eu vou me firmar, é nessa palavra que eu vou andar. Ele disse, eu vou comer o melhor dessa terra, eu vou comer o melhor dessa terra. O que é o melhor dessa terra? Ter paz. Paz. Paz acima de todas as coisas, no meio da luta, da adversidade, ser um luzeiro. Como é bom você poder chegar perto de alguém que te transmite paz. Você chega e conta para a pessoa a pior desgraça do mundo, a pessoa olha para você e diz assim, calma, vai dar tudo certo. Você fala, meu Deus, ou ela é louca, ou eu sou pior do que ela, que estou me aconselhando com ela. Desculpa, se você vier se aconselhar comigo, você pode contar o que você quiser, eu vou fazer cara de paisagem. Você nunca vai comprar os meus olhos com os problemas. Porque eu não vou olhar para você, eu vou continuar olhando para Cristo. E não importa. Eu tenho um Deus que pode fazer todas as coisas, porque Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Pai. E esse é o acesso que a gente tem hoje, não mais por religião.
Então eu não quero saber se a conjunção, se isso, se aquilo, se as coisas estão cooperando, não estão cooperando, sabe? Eu vou dizer para vocês, eu vou contar o testemunho, vou aproveitar que a minha esposa não está aqui, eu posso sempre me abrir quando ela não está. Eu vou contar o testemunho para vocês. Quando nós começamos a quebrar o fundo, eu falei, nossa Senhor, será que eu sou louco? Aí quando eles começaram a quebrar, eu falei, acho que não dá mais para voltar atrás. Continua, vai irmão, continua. Ontem, quando eles entraram com a máquina, que eles começaram a levantar o chão, eu falei para Deus, eu devo ter um parafuso a menos. Falei, meu pai, o que eu fiz? Aí a hora que você olha, você fala, agora não tem mais como voltar atrás. Para onde nós vamos? Para frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual é a diferença de fé que eu preciso para quebrar uma pedra? Ou para refazer todas? Porque quem faz não sou eu. Quem faz não é você. O que te importa andar um passo sobre as águas ou andar quilômetros? O milagre é o mesmo, o sobrenatural é o mesmo. Agora, se você parar no meio do caminho, eu vou te dizer uma coisa, o caminho de volta é igual. E a tempestade não vai cessar porque você desistiu. O mar não vai ficar calmo porque você abriu mão da sua vida com Deus. Ele vai se tornar pior, e pior, e pior. Porque o diabo quer convencer Deus que nem a criação que ele mais amou vale a pena. Nós precisamos entender. Olha o que ele continua dizendo, e eu vou levar vocês até o futuro. Abra sua Bíblia, no livro de João, capítulo 11, o verso 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Jesus fala isso em contextos muito claros e simples. Defunto que já morreu há 4 dias, só coisa fácil de você crer. Manda sair nada, pelo amor de Deus, está doido? Estava onde? Ficou muito tempo debaixo do sol, veio andando, estava muito calor, vamos tirar Jesus do sol, vamos pôr ele na sombra. Não, manda tirar a pedra, não pode tirar a pedra, já está cheirando mal de 4 dias. Não tenho dito eu que se creres verás a glória de Deus. Vou te falar um negócio, mais louco que isso é impossível. Agora eu quero te fazer uma pergunta, se eu estivesse do lado dele, você ia embora ou ficava? Porque se o defunto sair, a nossa vida precisa mudar. Se o defunto não sair, você pode continuar do jeito que você quiser. Mas se o defunto sair para fora, minha vida precisa ser transformada. Porque se ele fez a morte, devolver a vida, o que é que ele não pode fazer por mim e por você? É isso que você precisa entender. Se creres, verás a glória de Deus. Sabe aonde verá? Creia hoje, veja amanhã, veja depois, veja depois. O que nós precisamos ter nas nossas vidas é que Deus, Ele reúne as pessoas dentro de lugares como esse, que nós chamamos de igreja, essa comunhão dos santos, que é lugar onde ordena a bênção. Sabe o que é a bênção? É a palavra que flui do trono de Deus, que desce como um rio de água viva e lava o meu e o seu interior. E quando a gente lava e é lavado, a palavra de Deus diz que na visão de João, a respeito do Apocalipse, ele faz uma pergunta, e é uma das poucas que ele faz para Jesus. E ele diz, que são essas pessoas em volta do trono? Todas vestidas de brancas, igualzinho. E quando eu falo vestido de branco, não tem nada a ver com religião não, viu? Tem a ver com mudança de caráter, transformação. Você se permitir ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que significa? Ele falou para o defunto sair, o defunto saiu. Agora, Pai, faz se eu quiser. Lava mesmo, muda mesmo. Porque se o Senhor mandou a morte, cuspir a vida de volta, e até ela está no controle das tuas mãos, e que vou dizer a teu respeito, muda a minha vida e muda a minha história.
para que eu possa continuar, não dizendo para a minha mente, através da minha mente, olha, vai dar tudo certo, olha, eu li hoje no jornal, olha, eu vi uma informação que agora as coisas vão dar certo. Não, eu vi uma informação que veio do céu, que veio enviada pelo Senhor, que diz assim: darei ordens aos meus anjos ao teu respeito, para que você não tropece os teus pés em pedra. E a mesma palavra, na mesma carta veio escrito embaixo: eu irei adiante de vós, aplanando os caminhos, só para que você possa passar. Essa foi a mensagem que Deus enviou. Então, espera aí, se o Senhor for, eu também vou. Se o Senhor já foi, então significa que eu tenho que ir mesmo. Mas espera aí, e ele aplanou os caminhos só para eu passar. Quer dizer, você está facilitando? Estou, mas calma, ainda estou te dando uma garantia. Eu estou dando ordem aos meus anjos ao teu respeito, para que você não tropece. Ainda vai ter pedra no meio do caminho, mas não se preocupa não, as muralhas eu estou derrubando, vai ficar só umas pedras para você passar. E sabe para que você precisa passar? Porque não é a sua mente que vai tirá-las, você não vai fazer elas levitarem, você vai vencê-las pelo poder da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e agradar é alegrar, e a alegria do Senhor é a nossa força. Tudo está ligado. Abra comigo para terminar. Davi diz: por que estás abatida? Por que te perturbas? Eu ainda verei o maior rei de Israel. Você precisa de que mais, Davi, para viver? De um trono? Tenho. Palácio? Tenho. De uma casa? Eu tenho. Mulheres? Várias. Família? Tenho. Desestruturada? Quem não tem? Simples assim. Quem não tem? Mas olha o que você fez, pelo seu coração, eu uni de volta os meus filhos, eu os reuni, os 12 filhos, as 12 tribos, juntei o reinado, coisa que não acontecia, se transformou no maior reino, no maior rei de Israel. Mas interessante, por que ele dizia: porque estás abatido, minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Porque ele era depressivo. Deixa eu falar, existem lutas na sua vida e na minha, que fazem parte. Nós não precisamos fugir de todas elas. Nós não podemos se esconder, ou nos esconder de todas elas. Nós temos que enfrentar. Existem dissabores na vida, porque a nossa vida não é aqui. Nós estamos de passagem. Essa pátria não é nossa, essa terra não é nossa, ela pertence a Deus, mas o diabo diz na sua palavra: tudo me foi entregue, porque na palavra de Deus diz que naquele deserto, ele fala para Jesus: olha os reinos, tudo me foi entregue. Sabe o que não foi entregue para ele? Vida, salvação, restauração, restituição, misericórdia, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio, porque isso são frutos que eu e você temos. Ele nunca vai ter. Você quer dinheiro? Que ele te sirva por maldição. Você quer riqueza? Que assim seja. Foi o que Jesus disse para ele com as palavras. E ele disse: somente a Deus será dado louvor. E somente a Ele eu vou me ajoelhar. Somente para Ele eu vou me humilhar. Por nada, nem por você. Porque eu sei quem é meu Pai. O que nós precisamos entender hoje é que o maior rei de Israel tinha tudo, mas vivia o que nós vivemos. Nós passamos por lutas, passamos. Hoje nós corremos, hoje nós ficamos desesperados, nós ficamos tão ansiosos pelo dia de amanhã que a gente não vive o dia de hoje. O que é que vai ser amanhã? Como é que vai ser? De que jeito? De que forma? De que maneira? Acho que eu vou fazer, acho que eu não vou fazer, acho que isso, que aquilo. Ontem quando a gente estava, tinha carregado um trocentas caçambas, não tinha mais caçamba, feriado, não tinha mais aonde pôr coisa. Ficou 6 caras olhando para a minha cara. Olha, e agora? Falei, agora a gente não faz mais nada. Simples desse jeito. É mais isso e aquilo. Eu falei, irmão, calma. Não se esqueça que isso é uma igreja. Ah, é verdade, pastor, você tem razão. Aí um virou, puta, tem razão, tem razão. Falei, agora tem razão, acalmou todo mundo. É isso. Amanhã o senhor vem? Não, amanhã eu estou pensando em descansar. Descansa. Está trabalhando que nem um doido.
Não adianta você pôr a faca no pescoço, falar, eu não quero nada, quem quer é Deus, e Deus cooperando, quem vai impedir? É simples, mas a gente é confrontado todos os dias, você passa e acha que você tem uma luta maior do que você. Muitas vezes eu acho que eu tenho luta maior do que a minha. Aí Deus fala para mim assim, você pediu. Eu falo, eu pedi? Ele fala, você pediu, isso. Eu falo, nossa, é mesmo? Aí ele fala, lembra da frase? E eu falo, no final eu falo, nossa, eu pedi. Parabéns, Alessandro, eu pedi. Senhor, vamos para a próxima, esquece essa. Vamos pular para a próxima, finge que nem viemos nessa oração de hoje. É isso. Por quê? Porque existem coisas que fazem parte. Você quer servir a Deus e não quer conhecer o diabo? Você quer andar com Deus e não quer chegar perto dele? Você quer andar com Deus e não quer que o diabo se aproxime? Você quer levar a sua casa e a sua família ao centro da vontade de Deus e não quer que o diabo se aproxime? É da sua casa que ele vai se aproximar, porque a do vizinho não faz diferença, é a sua. Você é que faz um estrago no inferno, não são os outros. Você foi escolhido e chamado por Deus para que você possa ir e dar frutos que permanecem. Sabe quem são os frutos que permanecem? Aqueles que vão estar diante do trono, como foi dito em Apocalipse, e ele vai dizer de nós, esses foram que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles permaneceram, porque o próprio Deus diz, ao que vencer, esse será chamado meu filho, e eu serei o seu Deus. Nós precisamos entender. A palavra de Deus diz, para terminar, livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. O que eu estou dizendo desde o começo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Deixa eu só falar uma coisa dessa frase. Por que estás abatido, a minha alma? O que Davi tinha? Inquietude na alma. Quem que te deixa inquieto? Os medos, as ansiedades, os receios, o medo do porvir. A palavra de Deus diz que tudo está no controle das suas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você. A ansiedade não vai impedir o que tem que acontecer. Não vai. O que impede é a fé. Porque a fé move o coração de Deus. Desse tamanho que seja, vai mover. Olha o que ele continua dizendo. Por que estás? Davi dizia, Jesus dizendo, não estáis inquietos, pois por coisa alguma. Aí você pode perguntar assim, mas por que eles falavam tão iguais? Talvez você não saiba, eles são da mesma linhagem geracional. Sabe o que significa? Que Deus tem para os seus filhos e filhos dos seus filhos e filhos dos seus filhos coisas muito maiores do que Ele tem para você. Mas tem que começar em você, em mim. Ele continua dizendo, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Volto para Davi. Davi dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou colocando diante de Deus as minhas petições. Eu tenho medo de morrer, porque eu tenho muitos inimigos. Eu não consigo fechar o meu olho para eu dormir. Ele fazia uma declaração, eu deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Que exército, que força natural e humana. Agindo Deus, quem impedirá? E ele continua dizendo, olha Jesus falando a mesma coisa aqui, Paulo está falando a mesma coisa. E fazendo a declaração, olha, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Você orou? Orei. Você suplicou? Supliquei. Você confia? Ah, pastor, isso eu já pedi demais. Ó, de 3 eu consegui 2, estou bem. Faz assim. Faz a terceira. Confia. E não te estribes no teu próprio entendimento. Você vai ver que as outras 2 vão vir naturalmente. Aí as tuas orações e as tuas súplicas
não vão subir como palavras de desespero, mas de relacionamento de quem conhece o Pai que tem. Senhor, eu confio em Ti, e eu te peço que não me falte fé para viver o sobrenatural. Eu sei que o que eu estou te pedindo é extremamente complexo, grande, difícil, impossível, mas que não me falte fé, para que quando o Senhor fizer, e no tempo que o Senhor fizer, o Senhor possa encontrar alguém em mim, que creu e acreditou e permaneceu, e não em alguém que vai dizer, puxa Pai, me perdoa, porque eu não achei que o Senhor fosse fazer, nem achei que me amasse o suficiente. Então essa tem que ser a nossa oração. Está ansioso pelo dia de amanhã? Fala para Deus que não me falte fé para confiar que o amanhã cuidará de si mesmo. Eu estou ansioso, estou nervoso, estou preocupado, eu não sei o que vai dar, eu também não sei. Tem coisas que Jesus diz na palavra, aquieta o seu coração, confia em Deus e o mais Ele fará. Olha o que Ele continua dizendo, com ação de graças, oração, súplica e ação de graça. Vai no verso 7 para terminar. Eita. Se a gente pudesse comprar essa frase, eu levar essa paz, hein? Num potinho para casa. Para tomar uma vez por dia. O médico mandou tomar de manhã, de tarde e de noite. Se você tomar de manhã, de tarde e de noite, daqui a um tempo você vai ver que as coisas vão melhorar. Como seria fácil, né? É diferente. E a paz de Deus. Paz de quem? Ele é príncipe de paz. Só Ele pode levar paz. Então quando fala paz de Deus, nós estamos falando da única paz que importa, real e verdadeira. É a única que faz a diferença. Sabe o que significa paz de Deus? É você estar no meio de um cenário e viver o que Davi dizia. Lembra desse mesmo? Com problemas emocionais e talvez psicológicos vários que ele tinha. E com problemas de autoafirmação, quando ele dizia, por que estás abatido a minha alma? Imagina a luta interna que ele estava tendo. Eu estou inquieto, por que você está tão inquieto? Imagina o rei falando, andando de um lado para o outro. E não dava para falar com as pessoas, porque se falasse com as pessoas numa posição de Davi, as pessoas iam achar que você é maluco. Como é que o rei de Israel, na frente de todo o povo, está maluco? Falando sozinho. Por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Calma, eu ainda o louvarei. Na beleza ou na presença, na sua salvação. Imagina, porque ele não falou isso uma vez? Porque quando você está inquieto, você fala só uma vez? Alguém conhece alguém aqui, que quando está ansioso, só fala uma vez a frase? Eu conheço uma pessoa que quando ela está ansiosa, ela fala de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. A mesma coisa, a mesma. E eu te pergunto, o que mudou de manhã? Nada. Para bom ou para ruim? É verdade, não mudou nada. Você sofreu o dia inteiro e não mudou nada. Esse é o problema. E ele dizendo, porque estás abatida, porque te perturbas, eu ainda louvarei, eu ainda louvarei. Sabe o que Davi está dizendo? Davi estava se alimentando daquilo que ele mesmo acreditava. Você precisa se alimentar do que você crê, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não é só quem você ouve, você precisa ouvir você mesmo dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio que o Senhor está nesse negócio. Senhor, eu confio que ainda que eu esteja passando por esse vale, o Senhor está no controle. Senhor, eu confio que o Senhor vai me dar o escape e o livramento. Senhor, eu confio que ainda que eu não me esteja vendo, diante dos meus olhos o que é natural, eu confio que o Senhor me prometeu, que eu não precisaria ver, mas apenas crer. Eu confio naquilo que o Senhor disse, não tenho te dito eu, que se creres verás a glória de Deus. Senhor, olha, eu vou te dizer, as coisas estão ficando mais difíceis, eu estou te pedindo, se o Senhor puder abreviar os passos, chegar um pouquinho antes. Aí você fala assim, mas eu não posso falar isso. Pode, porque esse mesmo homem dizia, Senhor, antecipa as tuas misericórdias por amor aos teus, porque a promessa que tarda esfria a fé. Olha como Davi falava com Deus. Davi, Deus, entenda Deus, se o Senhor demorar, vai esfriar a fé de todo mundo. Vem mais rápido, para a gente crer mais e ficar feliz. Foi isso que ele disse.
Mas por que está escrito aqui? Porque nós somos iguais. O homem não mudou desde o Éden. Ele continua o mesmo. Por isso Cristo veio. Nós somos iguais. Nós lutamos todos os dias e vamos lutar todos os dias. Mas olha o que ele continua dizendo. Que excede todo o entendimento. Volta para o 7. Guardará. Quer guardar o seu coração? Entrega para ele. Filho meu, dai-me o teu coração. De todas as coisas que vocês têm que guardar, guarde o coração. Por quê? Guarda em Cristo, por Cristo e através de Cristo. Me dá o teu coração e eu vou mostrar para você onde eu vou chegar. Eu vou guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus, porque Ele é o príncipe de paz. É essa paz que excede todo o entendimento. É a paz que vai te dar todos os dias força e coragem para você viver hoje, para você enfrentar hoje, para você vencer hoje. Pastor, mas o milagre não viesse, amanhã você acordar e você repetir a mesma coisa, a maior vitória já veio na sua vida. Porque venceu pela fé. E o resultado? O resultado é só uma questão de tempo. Ao seu tempo Ele fará. O que nós precisamos é entender que nós estamos passando e passamos por lutas, faz parte. Nós passamos por crises emocionais, fazem parte. Nós passamos por essas adversidades, fazem parte. Aonde eu quero chegar que você precisa lutar todos os dias, que você precisa crer e confiar todos os dias, que Ele já falou do teu passado, eu já paguei, está falando do teu presente, confia que você vai comer o melhor dessa terra, é só me ouvir e obedecer. Está falando do teu futuro, calma, te aquieta, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Apresenta em súplicas, apresenta em clamor, ou faz que nem Davi, eu ainda vou te louvar na tua salvação, porque o Senhor é Deus. Se você semear isso, que colheita você vai ter? A mínima vai ser paz, porque Ele dará paz que excede todo o entendimento, que vai guardar o meu e o seu coração. Que essa manhã você saia daqui com uma certeza: eu vou continuar. E eu não vou dizer para minha cabeça que eu vou continuar. Eu vou continuar pela força que há dentro de mim, no meu coração. A fé vai me mover. Não será mais a conjectura. Não será o cenário. Sabe por que nós saímos tão cheios no domingo? Na segunda-feira nós estamos tombando e capotando a carroça? Porque a gente olha com os olhos naturais. A gente declara, eu vou crer, é isso, é isso, é isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou ser, na minha vida espiritual, alguém que vai dizer para você que você é melhor do que você imagina. Eu vou dizer todos os dias que Deus crê em você mais do que você imagina. Porque foi Ele que te ensinou, te chamou, te escolheu e te forjou. Deus sabe da essência que está dentro de mim e de você. E que se você confiar e crer nele e nesta palavra, você será transformado e transformada. E aí sim será uma pessoa segundo o coração de Deus. É só isso. Nós precisamos crer e confiar. Até onde eu vou? Até onde Ele quiser. E se Ele não quiser, Ele vai levar. E se Ele levar, é porque Ele te ama. Vai te levar para casa. E vai dizer, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Dragada foi a morte pela vitória. Porque o meu Redentor vive. É simples. É isso que você precisa ter. É isso que nós precisamos viver. Força, fé e coragem. Força para continuar em Deus. Fé nele, que Ele é real e verdadeiro. E coragem para não desanimar. Deixa a sua cabeça falar o que ela quiser. Quem manda é o seu coração. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração. Fala com Deus aí onde você está. De maneira simples. Diz para Ele, Pai, eu quero
Eu quero viver isso. Eu preciso viver isso. Eu preciso viver essa experiência. Não dá mais para viver simplesmente pela minha cabeça. Sabe, Pai, a Tua palavra diz que os olhos são a janela da alma. Se os meus olhos forem bons, nós somos massacrados, Pai, por tanta desgraça, sujeira, por tanta coisa ruim, Deus. E nós somos massacrados porque esse é o propósito de Satanás, para que a nossa mente, ela se perca. E ela não consiga mais, Pai, discernir as coisas. E muito menos ter força para permanecer. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que se os nossos olhos forem bons. E o próprio Davi dizia, eu levo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Nós precisamos crer e confiar. Nós precisamos olhar e aprender com homens e mulheres como nós, que viveram coisas como nós, que enfrentaram lutas como nós, que passaram por problemas como nós. Assim como foi citado aqui, eu dei o exemplo, 2 irmãs, diante do mesmo cenário, simplesmente uma tumba, com uma pedra e um ente querido morto há 4 dias. Onde o próprio Jesus dizia, tirai a pedra. E elas mesmas diziam, mestre, já fazem 4 dias, cheira mal. E a palavra de Deus diz que a resposta dele foi essa. Não tenho te dito eu, se creres verás a glória de Deus. O que nas nossas vidas tem sido um ponto de impedimento de nós vivermos isso? Medo. Medo de abandono, solidão. Medo de vivermos sós. De não termos naturalmente para onde olhar mais. O momento mais difícil de Cristo naquela cruz. A palavra diz que Ele olha para o alto. E Ele faz uma última declaração. Como um grito de alguém que disse, eu venci. Eu vim para isso e para isso eu vim. E até o final eu fui. Até a morte, morte de cruz, disse Ele. Ainda que minha alma esteja angustiada até a morte, eu não vou voltar atrás. Ele grita e diz, está consumado. Para muitos era o fim. Para nós é a certeza da salvação, da redenção e da vida eterna. A palavra de Deus diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que não creem, mas para nós é poder de Deus. Que esse poder, nesse momento na sua vida, possa mudar a sua história. Que você não saia daqui em hipótese nenhuma diferente daquilo que você deve ser diante do Senhor, mas exatamente como Ele sonhou. Alguém que vai viver todos os dias, e um dia de cada vez, pela fé, entendendo que o dia de hoje cuidará de si mesmo, e do dia de amanhã já bastará. Quando o Senhor disse, Pai, dai-nos o pão nosso de cada dia, Ele mesmo continua dizendo, mas também perdoa as nossas ofensas, porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós precisamos comer, porque nós precisamos nos alimentar, porque nós precisamos viver, porque nós precisamos de coisas, mas nós também erramos. E Ele zera tudo, ensinando a dizer, perdoa-nos
assim como nós perdoamos. Dai-nos, porque nós precisamos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, que essa manhã, Pai, nós possamos experimentar esse amor e essa misericórdia, e nós possamos viver isso. Eu quero te fazer um convite. Se você sente isso no seu coração, nós vamos fazer esse louvor, e eu quero, junto com você, levarmos e levantarmos esse louvor como a nossa oração. Se você quer viver e quer ter essa experiência, e se você quer viver essa nova história, se você a partir de hoje não quer mais ter medo de andar sobre as águas, mas sabendo que virão ventos e tempestades, mas o que vale é saber quem está com você. Se você quer experimentar isso, de poder dizer, mente, não vou mais falar contigo, mas eu vou dizer, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera no Senhor, espera no Deus da tua salvação. Se você quer se revestir dessa forma, eu quero te fazer um convite. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente e vamos fazer isso juntos para terminar o culto em nome de Jesus.